Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu sei que você nesta manhã está aqui ouvindo esta live da Escola Bíblica Dominical, porque novamente eu digo, é porque o Senhor te ajudou, né? Como está a sua família, como estão os seus filhos, como está a sua vida, como estão seus pensamentos hoje, como você acordou hoje. Isso é muito importante, porque da maneira que você acorda de manhã é o que vai definir o seu dia. Se você acorda de manhã desmotivado, seu dia vai ser desmotivado. Se você acorda de manhã com aquele espírito de vencer, você vai ser um vencedor. Se você acorda, isso não é numerologia, não é falácias, não. São maneiras de nós externarmos aquilo que está dentro de nós. Se você acorda de manhã dizendo assim, nada vai me abater, você vai chegar à noite e você vai chegar à noite como um vencedor. Então é isso que eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus possa encontrar você onde você estiver, na sua casa, né, fazendo já os almoços dos domingos, né? Você, as mulheres principalmente, enquanto os maridos estão roncando, as mulheres já estão trabalhando, né? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus filhos, seu ministério. E eu creio que hoje Deus tem uma palavra para nós, né? Nós estamos vivendo um tempo tal qual está, é a única coisa no Brasil que é até engraçado de falar, né? Nós estamos vivendo um tempo que o brasileiro ele está tendo que trabalhar escondido, né? E é muito engraçado isso, né? A pessoa ter que trabalhar escondido. E é sobre esse tema mais ou menos que nós vamos estar hoje caminhando. Mas primeiramente eu quero deixar para você uma palavra de fortalecimento, né? De fortalecimento, que Deus ele possa fazer você sempre crescer, porque aquilo que não nos mata nos fortalece, aquilo que não nos mata traz para nós experiências novas, aquilo que não nos mata, aquilo que não nos destrói vai trazer história para as nossas vidas. Sabe por quê? O ser humano que ele não tem história, ele não tem um passado, um presente, nunca terá um futuro. Então nós temos que ter uma história, histórias verídicas para contar. E a nossa história está baseada sempre na palavra de Deus. Porque o que seria de mim? O que seria de você se nós não tivéssemos Deus hoje nas nossas vidas? O que seríamos de nós, né? O que nós estamos passando hoje, e mesmo assim eu vejo muitas pessoas tendo paz. Enquanto as pessoas estão desesperadas, eu vejo homens e mulheres de fé, porque agora é a fé que vale, né? Eu vejo homens e mulheres de fé vencendo, vejo homens e mulheres de fé caminhando, vejo homens e mulheres de fé rompendo o sobrenatural. E nós estamos vivendo 2020, o ano do sobrenatural de Deus. Quando nós pensamos neste tema de o ano do sobrenatural de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus, olha, pare, perceba, nós achávamos que íamos viver dias de glória, né? Porque viver o sobrenatural, você pensa em viver algo maravilhoso que você nunca viu, tudo aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para todo aquele que nele espera. Mas também nós esquecemos de uma coisa, que há um tempo determinado para todas essas coisas, né? Nós, para termos vitórias, temos testemunhos de batalhas vencidas, né? De guerras que terminaram e nós saímos vencedores. Nós precisamos primeiro batalhar, e a batalha ela não é muito bacana, ela é bacana no final quando nós vencemos. Mas se nós, depois da batalha vencida, nós nos olharmos no espelho, nós vamos ver o que? Algumas feridas, nós vamos ver algumas cicatrizes, nós vamos ver a farda nossa suja, muitas vezes de poeira, né? Sangue do inimigo. Então nós vemos isso. Então no final de uma batalha você é vencedor, mas vai estar sujo. E a primeira coisa que você no final de uma batalha vai querer é tomar um banho, né? É se limpar. E é para isso que tem a palavra de Deus, o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos limpa de todas as batalhas que nós vencemos, de todas as batalhas que nós guerreamos. E eu quero dizer para você, você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Você não nasceu para parar, você nasceu para caminhar, você não nasceu para desistir,
você nasceu para insistir. Você não nasceu para viver de cabeça baixa, aceitando tudo aquilo que colocam dentro da tua cabeça e desce para o teu coração. Você nasceu mais do que vencedor. Então, creia nessa palavra desta manhã, né? Se você está ouvindo esta live aqui, nesta manhã, é porque Deus, Ele te deu o privilégio de mais um dia de vida. Sabe por quê? Deus não para. O homem para, Deus não para. O ser humano para e desiste. Deus não desiste. Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua família. Deus não desiste dos seus. Você pode cair 1000 vezes, mas enquanto Jesus não voltar, Deus vai fazer de tudo para levantar você e colocar você em um lugar abençoado, de destaque, vencedor e vitorioso. O versículo que eu escolhi hoje para nós estarmos meditando hoje é do profeta messiânico. Eu gosto muito do grande profeta Isaías. Por que eu gosto de Isaías? Porque ele fala muito de Jesus, de como seria Jesus, como Jesus viria à terra, de que maneira ele viria à terra e como ele iria agir na face da terra. Isaías, ele diz o quê? A aparência de Jesus, sobre a aparência de Jesus. Isaías, ele fala sobre os feitos de Jesus. Ele fala também que Jesus não iria chamar a atenção de ninguém pela sua beleza, pela sua formosura ou pelo seu poder externo, mas ele iria chamar a atenção de pessoas, né? Através do quê? Através da sua palavra, através do seu discurso, através da sua fala, através da sua retórica, através do seu poder de convencimento. E se passaram milhares de anos e nós estamos aqui nesta manhã falando dele, de Jesus. Isaías 64, versículo 4. O profeta messiânico, ele diz assim, né? É uma das últimas orações do profeta, antes dele partir. Se você não sabe, o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio. Não. Mas não foi cerrado ao meio assim. Ele foi cerrado ao meio nesse sentido. Mas não negou a sua fé. E uma das suas últimas orações, ou das suas falas, ele diz assim, em 64:4 de Isaías, ele diz assim: porque desde a antiguidade, tempo, desde a antiguidade, não se ouviu, nem se ouviu, e nem se percebeu, e nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando nós falamos o profeta Isaías, ele diz assim: olha, porque desde a antiguidade, filósofos, estudiosos, pessoas que gostam de gerar opiniões a respeito de fé, a respeito de professar fé, a respeito de estudar religiões, eles podem procurar, eles podem ir em livros, eles podem ir nas histórias e eles podem inventar deuses, porque o nosso Deus que nós servimos, ele não é um Deus inventado, ele é um Deus que era, é e sempre será. Ele é um Deus que ele é eterno. O Deus que nós servimos, para ele não existe passado e nem futuro. Para ele só existe o presente. Por quê? Porque ele é eterno. Para um Deus eterno, tudo para ele é presente. O seu futuro para ele é presente, porque ele já sabe. Não estou querendo falar de predestinação. Não é isso não. Eu estou querendo dizer as mesmas palavras que a palavra de Deus fala, que olha, enquanto você, os seus ossos estavam sendo formados dentro do ventre da sua mãe, entretecidos dentro do ventre da sua mãe, a cada momento que o Senhor formava você dentro do ventre da sua mãe, eu quero dizer que a palavra de Deus nos relata que o Senhor estava escrevendo cada dia da sua vida no seu livro. Olha que Deus é esse, escrevendo. Quando ele chama
o profeta Jeremias, ele diz assim: ô Jeremias, eu te escolhi do ventre da sua mãe, e desde o ventre da sua mãe eu te dei as nações por profeta. Ou seja, você, mãe que está grávida, Deus escolheu o teu filho, este que está aí dentro do teu ventre. Sabe por quê? Porque ele trabalha, ele conhece o que está dentro do ventre. Ah, mas a criança ainda, eu fiz o ultrassom e ela é pequenininha, ela tem 3 centímetros. É um ser inanimado. Não, mas para Deus, o ser inanimado que está dentro do seu ventre, o ser sem formação que está dentro do seu ventre, ele é um profeta. Deus tem o quê? Deus tem um propósito na vida deste bebê em formação. Sabe por quê? Porque ele trabalha. Desde a antiguidade os homens tentaram fazer para si deuses palpáveis. Por que estou falando antiguidade? Antiguidade não estou falando de antigo, antiguidade estou falando de tempo. Ou seja, todo o tempo do ser humano, todo o tempo da história humana, você vê os homens tentando fazer para si deuses de pedra, deuses de madeira, deuses esculpidos por mãos de homens. Mas o apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 17, quando ele entra no Areópago, o que é um Areópago? Areópago é uma escola de filosofia, aonde dentro dessa escola de filosofia, quando ele estava entrando, ele viu um monte de altares. Os filósofos já estavam produzindo deuses para si. Os filósofos, mesmo nas suas filosofias, nos seus estudos, eles falavam assim, viu, deve ter algo maior do que os nossos estudos. Porque a fé e a ciência, meu irmão, ela não tromba. Ela vai chegar lá na frente e sempre vai se divergir em alguma coisa. Mas mesmo assim, eles têm que se prostrar e dizer: há algo além da nossa filosofia, há algo além dos nossos estudos, há algo muito mais forte do que isso que nós propusemos ou nos dedicamos a estudar. E eu vou responder para eles simplesmente. Qualquer criança poderia responder isso para ele. Sim, tem um Deus no céu que trabalha para todo aquele que nele espera. Desde a antiguidade, quando Paulo está no Areópago, ele começa a olhar e ver os altares ao qual esses filósofos levantaram. E quando ele olha, ele vê deusa Ísis, Afrodite, os deuses gregos, os deuses nórdicos. E nenhum desses deuses, ele diz nada. Nenhum desses deuses que ele vê, que os filósofos da Grécia levantaram para si, ele não diz nada. Mas quando ele chega num altar que está vazio, ele chega num altar que não tem Deus nenhum esculpido, nem de madeira, nem de pedra, nem de ouro, nem de barro, nem de ferro, não tem nada. E aí embaixo tem uma insígnia que diz assim: este altar é para o Deus desconhecido. Quantos hoje estão servindo um Deus desconhecido? Quantos hoje estão servindo um Deus que não conhece? Pessoas que têm inteligência, pessoas que têm estudo, pessoas que têm diplomas que não cabem mais em suas paredes, tem que aumentar a parede para caber o diploma, mas mesmo assim serve um Deus desconhecido. Irmãos, é melhor você não ter estudos. Não estou incitando ninguém a não estudar. Você tem que estudar, mas sempre estudando e buscando a palavra, estudando e buscando a palavra, buscando os seus ensinamentos cotidianos nas faculdades, nas bibliotecas, mas nunca deixando a palavra de Deus, nunca. Esse é o manual do ser humano, é o manual que nos ensina a viver. E aí Paulo, ele olha e ele vê ao Deus desconhecido. Aí ele começa a pregar. Ele diz assim: andando pelos vossos santuários eu tenho visto que vós sois uns tantos supersticiosos. Olha a palavra do homem. Será que Paulo sabia falar bem? Ele estava falando para filósofos. Andando pelos vossos santuários, ele não bateu, não criticou, simplesmente ensinou.
andando pelos vossos santuários, eu tenho visto que servis a um Deus, a deuses, vejo, portanto, supersticiosos, né? E andando eu vi um altar, e esse altar está escrito, Atos 17, ao Deus desconhecido. Aí ele diz assim: este Deus que vocês devem honrar, não o conhecendo, e ele não habita em templos feitos por mãos de homens e não necessita de nada de homem algum. Ele que deve ser honrado, ele que deve ser exaltado. E os filósofos escutando, ouvindo Paulo. E isso mexeu com eles. Essa é a nossa função na face da terra: mexer nos céticos, mexer naqueles que não acreditam. Mexer como? Dizendo: Deus está no controle de tudo. Porque desde a antiguidade, desde a época de Paulo, desde a época dos nossos antepassados, desde a época de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, não se ouviu, ou seja, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Quando nós falamos de ouvir, perceber e olhar, Deus, quando ele fez o ser humano, ele colocou no ser humano sentidos. Nós temos 5 sentidos nas nossas vidas, mas não é sentido de vida não, tá? É sentido de sentir, né? Nós temos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. Esses são os 5 sentidos que nós temos. E nós percebemos nesse texto de Isaías que ele fala em ouvir, perceber e ver. Ah, pastor, mas perceber não é um sentido. Quando você tateia alguma coisa, você percebe. Quando a pessoa cega, ela ouve algo, ela percebe. Veja o cego Bartimeu, ele não enxergava, mas ele conseguia ouvir. Mesmo não enxergando, ele ouviu algo diferente. Ele ouviu um barulho diferente. Sabe qual era esse barulho? Era o barulho da sua cura. Sabe qual era o barulho? Era o barulho do milagre. Sabe qual era o barulho? Ele não conseguia enxergar, mas ele conseguia ouvir. Então, eu gostaria de chamar a tua atenção para que você venha aguçar os teus ouvidos hoje. Talvez os teus olhos estejam cegos com as notícias, de tanto ver tragédia, mas pare um pouco e comece a ouvir a voz do Senhor. Começa a ouvir um pouco a voz do Senhor, porque a voz do Senhor, ela calma. A voz do Senhor, ela traz a calmaria. A voz do Senhor, ela transforma vidas. A voz do Senhor, ela muda a história do mundo e da humanidade. A voz do Senhor, ela abençoa a todos aqueles que estão à sua volta. Mas ouça a voz do Senhor. Ouvir é tão importante que em Salmos diz assim, que aquele que ouve as minhas palavras. Jesus também diz em Mateus capítulo 7, aquele que ouve as minhas palavras. A palavra de Deus diz assim, aquele que ouve a palavra de Deus. Aquele que ouve, não é escuta não, é aquele que ouve. Aquele que ouve lá em Salmos, aquele que ouve as minhas palavras, assemelhá-lo-ei à árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo de sequidão ela dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Então ouça o Senhor. Para de ouvir rumores, para de ouvir fofocas, para de ouvir coisas más, e começa a ouvir ao Senhor. Aquele que ouve as minhas palavras, assemelhá-lo-ei. Salmo 1, assemelhá-lo-ei à árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quem que é água? A água é Jesus. Jesus está na tua vida. Quando vem o tempo de sequidão, as suas folhas não caem, você fica frondoso, você sorri, porque você foi plantado junto a ribeiros de águas. A fé vem ao ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus, é um dos sentidos.
sentidos humanos, ouvir. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu. Ouvir. Jesus lá em Mateus 7 diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e também as coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa espiritual, na rocha. E quando veio os rumores de pandemia, quando veio os rumores de vírus, quando veio os rumores de curva subindo, de morte aumentando, a sua casa ficou firme, porque estava edificada sobre a rocha, e rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Ouça o Senhor, ouça a palavra do Senhor. Olha só quantas pessoas, por ouvirem rumores, fizeram coisas erradas. Existia um homem de Belém chamado Elimeleque, casado com Noemi. Ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Ele morava em Belém, ele morava na casa de pão, ele morava num lugar que era uma padaria. Você já viu uma padaria faltar pão? E ele ouviu que haveria fome na terra, ou seja, rumores de fome. E em vez de ele ouvir o sacerdote da época, em vez de ele ouvir a Torá, o que estava escrito na Torá, em vez de ele ouvir a palavra de Deus, sabe o que ele fez? Ele fugiu. Irmão, você não foi feito para fugir, não. Você foi feito para enfrentar, você foi feito para vencer. Mas ele ouviu, olha o perigo da audição. Ele ouviu que haveria rumores. Sabe o que ele fez? Ele pegou toda a sua família e fugiu para Moabe. Para quem não sabe, Moabe é uma cidade que foi colonizada por um incesto entre Ló e suas filhas. Ou seja, era visto pelos hebreus como um lugar maldito. E Elimeleque sai da casa de pão e vai para este lugar. Aí você diz assim: mas Deus deve ter pesado a mão sobre ele, como é costume de falar. Ele foi, não. Elimeleque ficou rico lá em Moabe, virou fazendeiro, chegou e encheu seus celeiros, cresceu. Talvez ele até pregava que aqueles que serviam a Deus não estavam fazendo certo. Ele falava: veja, eu saí de Belém, vim para Moabe, estou rico. E vocês ficaram em Belém lá? E vocês estão lá com medo, passando... Eu não, eu estou bem. Só que um dia bate a porta, sabe quem na porta de Elimeleque? Não é um parente, não é uma visita, a morte. E Elimeleque morre. E junto com ele, morre também seus filhos, Malom e Quilion. Então, quando ele sai de Belém e ele vai para Moabe, sabe o que ele leva junto com ele? A morte. Por isso que eu digo para você: não saia de onde você está. Estou falando de estar na fé, de estar na graça, de estar na confiança. Por ouvir rumores, você sai de onde você está e depois se arrepende. Não saia da presença do Senhor, não saia do centro da vontade de Deus. Sabe o que aconteceu? Morreu Elimeleque e seus filhos, e sobrou somente uma mulher, velha, viúva, chamada Noemi. Os filhos dela já estavam casados, Malom e Quilion, estavam casados com Ruth e Orfa. Orfa volta para a casa dos seus pais, porque provavelmente seus pais eram ricos, e Noemi não tinha mais filhos para que Orfa se casasse. Muito contrário de Ruth. Ruth foi uma nora fiel. Ela falou assim: eu vou cuidar da minha sogra. E ela diz assim, é tão bonito lá em Ruth, no capítulo 2, que ela fala assim: aonde tu fores, irei eu, Noemi.
aonde pousares a tua cabeça, pousarei eu. Ela diz assim para a sua sogra Ruth: o teu povo é o meu povo. E você quer ver o mais forte? O teu Deus é o meu Deus. Ou seja, Noemi ganhou a nora para Jesus. Noemi ganhou a nora para o Senhor. Essa mulher deixou tudo para seguir uma velha, uma senhora já de idade, sem nada para oferecer. Mas ela foi na fé. E quando nós caminhamos na fé, os propósitos de Deus se cumprem em nós. Essa mulher vai, ela começa a rebuscar espigas de cevada em um campo. Uma moça de fino trato, rica, não sabia nem trabalhar direito, mas ela tinha vontade. Não importa se você sabe, importa se você tem vontade. Deus olha lá do céu e fala assim: olha, ele não sabe fazer direito, mas ele tem vontade, e a vontade dele é grande. E sabe o que aconteceu? Deus colocou no caminho de Ruth um homem chamado Boaz. Boaz era o dono de toda a terra. Boaz era o dono de todo aquele campo. E Boaz, o que aconteceu? Se apaixonou por aquela mulher moabita, que não sabia fazer nada, e se casou com ela. Olha a história. Ela talvez chegou lá desprezada em Belém, mas foi honrada, porque ouviu as histórias de Noemi, do Deus de Israel, do poderoso Deus de Israel. Então, um dos sentidos nossos, que nós vamos falar de 3 hoje aqui: ouvir. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus nesta manhã. Ouça a voz de Deus durante esta semana. Se for possível, desliga um pouco a televisão. Se for possível, se afaste um pouquinho de notícias da internet. Pega um pouco a palavra de Deus, medita nela. Você vai ver, a sua semana vai ser maravilhosa. Sua semana vai ser diferenciada. Nenhum mal sucederá e praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Não fica com medo, não. Deus está no controle. Eu conheço muitos pastores nessa cidade e fora dessa cidade, e alguns deles eu vejo desesperados. Irmão, você não precisa fazer uma oração de desespero. Só faça uma oração de consciência. Ore. Peça a Deus. Para que desesperar? Eu vou me desesperar se Deus está no controle? Se eu sei que Deus está no controle, a minha oração não é de desespero. A minha oração é de paz. Porque a Bíblia diz assim: segui a paz com todos, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E para seguir a paz com todos, você tem que estar em paz. Eu nunca vi alguém seguir a paz com todos se não está em paz. Então, que a sua oração seja de paz, o seu trabalho venha a ser de paz, a sua maneira de agir venha a ser com paz, que a paz excede todo entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus, irmão. Sua oração venha a ser de paz, as palavras que saiam da sua boca venham a ser de paz. Contagie, contamine as pessoas, contagie com a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Ouvir, olha, desde a antiguidade não se ouviu. E o que é mais engraçado que Isaías fala, e ele continua dizendo assim: e com ouvidos não se percebeu, com ouvidos se ouve e também se percebe. Ou seja, eu passei e ouvi e percebi o que aquela pessoa estava dizendo. Nem com ouvidos se percebeu. Nós temos que ser mais perceptivos. Perceptivos o que é a presença de Deus. Nós temos o que muitas vezes deixar de ouvir arautos do caos e perceber que no mundo espiritual não estamos vendo, não conseguimos tocar, mas no mundo espiritual Deus está no controle, está agindo em prol da minha vida e da tua vida, do teu comércio, do teu trabalho, da tua casa, dos teus mantimentos. Veja Elias. Deus sustentou Elias, sabe por quê? Os garçons de Elias eram corvos no ribeiro de Querite. Deus não deixou faltar nada. Pega esta palavra. Enquanto as pessoas estão perdendo os seus empregos, Deus está trabalhando. Enquanto as pessoas estão desanimando, Isaías diz que Deus está trabalhando.
Enquanto as pessoas estão pensando em parar, Deus continua trabalhando. Sabe por quê? Porque Ele não se vincula a nós. Ele não se vincula nas nossas fraquezas. Ele se vincula a nós no amor, mas Ele não se vincula nas nossas atitudes. Nós somos crentes hoje que nos entregamos muito fácil. É muito mais fácil se entregar do que batalhar. É muito mais fácil se entregar do que trabalhar. Não pare, não desista, caminhe, não chegou ainda o fim. Deus ainda está trabalhando, por que nós vamos parar? Por que nós vamos interromper aquilo que Deus começou? Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para levar você até o fim e vitorioso. Esta é a palavra que eu tenho. Eu não tenho outra palavra. A palavra que Deus coloca no meu coração é essa, sempre vai ser. Avance, caminhe, não pare. Há dificuldades? Mas você vai vencer, você vai transpor, você vai vencer barreiras, você vai subir, você vai ter testemunho lá na frente, você vai ter testemunho de vitória, você vai ser o testemunho vivo de Deus na face da terra. Você vai marcar seus filhos através do testemunho, você vai marcar seus netos, e você vai marcar a posteridade que você vai deixar através das suas atitudes. Sabe o que define a nossa vida e os seus momentos de guerra? Não são os momentos de paz, são os momentos ao qual nós vamos para a batalha. Aí nós externamos aquilo que nós somos, se nós somos covardes ou se nós somos valentes. Desde a antiguidade não se viu, nem se com o ouvido se percebeu um Deus, além desse Deus que nós servimos. Tentaram criar deuses, mas não conseguiram. Todos eles caíram, e caíram não só de queda, mas caíram no esquecimento. Mas o nosso Deus, Ele é lembrado e falado de agora até eternamente. Percepção, ouvir, perceber e ver. Olhe, se você está assistindo essa live nesta manhã, pare para olhar. Se você está assistindo é porque Deus te deu vitória esta semana. Deus cuidou de você. Saia um pouquinho fora da sua casa, olhe, com tudo que está acontecendo, ainda tem dia, o vento ainda sopra, os passarinhos ainda cantam. Pare, perceba, olhe a grandeza de Deus, tudo que Deus criou. Nada toca naquilo que Deus criou, você percebeu? E se nada toca naquilo que Deus criou, eu vou dar uma dica para você: você é a criação de Deus, você é a coroa da criação de Deus. Se Deus não permite que toque o quê? Não cai uma folha. A Bíblia diz assim, que não cai uma folha da árvore. Olha só o controle de Deus. Não cai uma folha da árvore, se assim Deus não permitir. Não cai um fio de cabelo da cabeça do ser humano, se assim Deus não permitir. Diabo não pode tocar em Jó, na sua vida, se assim Deus não permitir. Você é a criação de Deus, você é a coroa da criação de Deus. Nada vai tocar em você sem a permissão de Deus. Nada vai tocar na sua família sem a permissão de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus, e se a vontade permissiva de Deus for de nós passarmos por alguma dificuldade, é para que nós também lá na frente venhamos a ter uma grande vitória, para termos uma história. Olhe, pare, veja, comece a olhar o trabalhar de Deus. São nas pequenas coisas que Deus trabalha, e nós não conseguimos enxergar. Você está com saúde? Veja, Deus cuidou de você. Seus filhos, sua família estão de pé? Veja, Deus cuidou de você. Pastor, mas aconteceu o desemprego. Irmão, Deus não fecha uma porta para não abrir outra não. Ele abre outra muito maior. Fica tranquilo, Deus cuida de você. Só não entra
Não deixe entrar na tua mente podridão, pensamentos de vou morrer, vai tudo se acabar. Percepção, ouvir, perceber e ver. As pessoas não estão percebendo mais que Ele é o único Deus. Desde a antiguidade Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, assim dizem Hebreus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele sempre trabalhou, Ele nunca parou de trabalhar por mim e por você. Ele se movia sobre a face da terra, lá em Gênesis, através do Espírito Santo. Esse Deus que trabalha para todo aquele que nele espera, Ele ia todas as tardes até o jardim, conversar com Adão. Este Deus que trabalha, Ele planejava com Noé a arca, irmão. Esse Deus que trabalha, Ele falava com Moisés no deserto, e dizia, vá lá e tira o meu povo da escravidão. Mas como que eu vou me apresentar diante de Faraó? Você não vai se apresentar nada. Este Deus que trabalha, ele diz assim, vá lá e diga assim que o eu sou te enviou. O eu sou, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que cuida da sua vida, Ele é aquele que trata com você. Deuteronômio 32, 39, diz assim, vede agora que eu sou o único. Deuteronômio 32, 39, eu sou o único, eu somente, e não existe nenhum Deus além de mim. Olha o que Deus diz, eu faço morrer, eu faço viver, faço adoecer, mas também saro, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus primeiro, único. Não existe outro Deus além dele. Um Deus que faz. Ele tira a vida, também dá. Ele fere, mas Ele também sara. E não adianta correr, não adianta se esconder. Ele diz na sua palavra, ninguém é capaz de se livrar das minhas mãos. E coisa maravilhosa é estar na mão de Deus. Coisa maravilhosa é quando nós dizemos assim, a minha vida está na mão de Deus. A minha vida está baseada nos preceitos de Deus. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Nós falamos sobre os sentidos humanos, tato, olfato, paladar, audição e visão. Alguns dizem que as mulheres têm um sexto sentido, né? Também, né? E em partes é verdade, porque às vezes elas falam algumas coisas que os homens não conseguiram perceber, e elas percebem, né? Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã, se te faltar o tato, se te faltar o olfato, faltar o paladar, a audição, a visão, todos esses sentidos humanos te faltar, existe um sentido que Deus, Ele coloca no homem. Este é o nosso sexto sentido, é o Espírito Santo do Senhor. Esse Espírito Santo faz você ouvir, não coisas terrestres, mas coisas espirituais. Este Espírito Santo faz você sentir, não coisas terrestres, mas coisas espirituais. O Espírito Santo de Deus, ele faz você ter paladar. Esse Covid diz que tira o paladar, né? Né? Mas o Espírito Santo vai dar para você um paladar maravilhoso nesta época, tá? Diz que também tira o olfato, né? Diz que esse vírus tira o olfato, mas o Espírito Santo de Deus vai fazer você sentir o bom cheiro de Cristo pertinho de você. Você vai sentir, você vai ouvir, você vai poder tatear espiritualmente os milagres do Senhor. Você vai ver aquilo que outros homens não conseguem ver, através do Espírito Santo de Deus. Este é o sexto sentido do ser humano, aquele que busca ao Senhor,
aquele que busca a Deus, e aquele que busca recebe, aquele que bate se abre, e aquele que procura encontra. Então, se tudo isso te faltar, saiba que o Espírito Santo de Deus é na tua vida. E guarde esse versículo no seu coração nesta manhã, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viram, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando nós falamos de espera, nós estamos falando não de esperar, mas estamos falando de esperança. A nossa esperança tem que estar baseada no Senhor. A minha esperança tem que estar baseada no Senhor. A minha esperança não tem que estar baseada em forças humanas, em decretos humanos, em preceitos humanos, mas a minha esperança tem que estar baseada no Senhor. Todos aqueles que esperaram no Senhor obtiveram milagres, bênçãos, vitórias, cantaram hinos, trouxeram consigo seus molhos. A minha esperança é no Senhor, porque esse Deus, ele não para de trabalhar pela minha vida, nem pela tua vida. Esse Deus não para de trabalhar pela igreja. A igreja sou eu e você, e as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a minha vida, contra a tua. O diabo, ele vem muitas vezes para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sono, para trazer-nos decepções. Coloca burburinhos nos nossos ouvidos espirituais, para que a nossa fé venha enfraquecer. Mas há um Deus no céu que trabalha para todo aquele que nele espera, e ele está de olho em você, você está nas mãos dele. Agora, somente o que creia, tenha fé, não desista, não pare, não retroceda, não volte atrás. Deus está contigo em todos os teus caminhos. Hoje nós vemos os homens que não têm mais soluções para nada. Isso é um plano de Deus maravilhoso. Agora os homens veem que tem um Deus que está trabalhando. E você quer ver uma coisa? Um Deus que trabalha de graça. Ele não cobra. O seu trabalho é de graça. Sabe a única coisa que Deus quer? Tua adoração, teu louvor, teu reconhecimento. Que você glorifique a Ele mais, que você exalte a Ele mais, que você busque a Ele mais. Porque não há um Deus maior do que o nosso, e nem mais um Deus. Fique com esta palavra nesta manhã. Fique com esta palavra nesta manhã. O sexto sentido seu é o Espírito Santo de Deus. Nós poderíamos falar de homens que o Senhor Jesus curou, que eram cegos, surdos, mão mirrada, aleijados. Poderíamos falar muito disso. Mas isso são coisas o quê? Terrenas, quando Deus nesse presente século está querendo trazer para nós uma cura espiritual, uma cura da nossa alma, uma cura da nossa maneira de agir com o próximo, uma cura da nossa vida. Às vezes nós estávamos tão perto de Deus, achávamos, porque estávamos dentro da igreja, mas mesmo juntos aqui na igreja, nós estávamos tão longe. E a palavra de Deus diz assim: este povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E com tudo isso que está acontecendo hoje, nós vemos Deus nos trazendo de volta. Deus nos trazendo de volta à verdadeira adoração, de volta ao verdadeiro louvor, de volta ao verdadeiro clamor, de volta à verdadeira oração, ou seja, trazendo-nos de volta. E eu finalizo com um versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Se você serve a Deus, Deus vai cooperar com você. E quando Deus coopera, é além daquilo que você imagina, além daquilo que você espera e além daquilo que você guarda. Fica firme, que Deus vai fazer maravilhas no meio de vós. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Guarde esse versículo, Isaías 64:4 e também Deuteronômio 32:39. Guarde no teu coração, medite nesta palavra.
O tempo de live ele é muito curto, né, para nós podermos externar a palavra de Deus e explanar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas Deus, ele sabe falar. Eu consigo falar até os teus ouvidos, mas Deus, ele faz descer tudo aquilo que nós proclamamos a sua palavra descer no teu coração. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Tenha um domingo abençoado. Se inscreva no canal do YouTube, né? Igreja Águinos, Rio das Pedras, tá? Se inscreva lá no canal do YouTube. Temos também no Facebook, né? Águinos, Rio das Pedras, e também no Instagram, Águinos, Rio das Pedras. Se inscreva lá, clica no sininho para você receber notificações, tá? Curte, assista. Deus sempre tem uma palavra maravilhosa para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, seu domingo, a sua semana. Feche os teus olhos, vamos estar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelo cuidado, porque não há um Deus além de Ti que trabalha para todo aquele que nele espera. Senhor, nós esperamos em Ti, nós precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, necessitamos de Ti. Então Deus, trabalha na vida, Pai, desse que está nos assistindo nesta manhã. Trabalha, Pai, na vida, Senhor meu Deus, dos Teus filhos. Retira o temor, o medo, a angústia. Senhor, em nome de Jesus, abre portas. Neste momento, Pai, onde as portas fecharam, mostra, Senhor meu Deus, que o Senhor é um Deus que trabalha e que abre portas. Deus, em nome de Jesus Cristo, é o que eu peço a Ti, abençoa a Tua igreja. Deus, hoje, Pai, à noite estaremos com a live, tá, Pai, do culto da família, às 18 horas. Deus, em nome de Jesus Cristo, venha estar abençoando grandemente. Ó Deus, fala conosco como o Senhor sempre tem falado. Deus, venha atingir os lares, não só de Rio das Pedras, mas do estado do Brasil e fora do Brasil, através da Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe.